Eu sou Nilton Revaíro e você está no Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. E no vídeo de hoje vamos responder a pergunta: será que é necessário, será que precisa que o novo templo seja reerguido lá em Israel para que Jesus volte? Roda a vinheta. Temos essa pergunta, precisamos nos ater a duas correntes de pensamento dentro da escatologia, que é um ramo da teologia. E essas duas linhas de pensamento são os pré-tribulacionistas e os mesotribulacionistas. Os pré-tribulacionistas, que é a corrente da qual cremos, é aqueles que acreditam que o arrebatamento da igreja é o tiro de largada, podemos assim dizer, simplificando a coisa, é o ponto de partida para que a partir daí se inicie o período chamado Grande Tribulação e todos os eventos que estão encadeados dentro desse período. Um deles, de acordo com o estudo da palavra, seria o levantar-se ou o erguer-se do novo templo. Por que erguer-se do novo templo neste momento? Porque para que se consiga erguer o templo, o novo templo, é necessário que ocorra um acordo de paz no Oriente Médio entre árabes e judeus, para que seja retirado a mesquita de Al-Aqsa, o domo dourado, a abóbada dourada, a mesquita, ela está bem no pátio do templo, bem assim, ó. Viram a extensão do terreno onde é pertencente, à estrutura do templo? A mesquita está lá, então ela tem que ser retirada de lá, E acreditamos, como pré-tribulacionistas, que isso se dará somente no momento da tribulação. Por quê? Porque neste momento, então, se levantará o anticristo, e ele, então, fará uma aliança com os povos do Oriente Médio, principalmente diretamente com Israel. E então, havendo paz, ele então assina esse decreto, e aí então Israel está pronto para fazer a construção do novo templo. E você, quem sabe, pergunta: mas eu já ouvi que existem itens prontos agora. Sim, é verdade. Itens como esses aí, ó. Todos eles estão prontinhos, Candelabro, menorá, a pia de bronze, a escola de sacerdotes e de levitas, os instrumentos, e de acordo com informações dentro de Israel, está tudo pronto, basta começar a construção. Até mesmo a novilha vermelha, que é para o sacrifício inicial, já existe uma original, nascida e sendo cuidada numa fazenda nos Estados Unidos. Então aí a gente já vê o quanto a coisa está se encaminhando. A outra corrente de pensamento, que é a corrente dos mesotribulacionistas, eles acreditam que a igreja verá ou estará presente no momento de toda a tribulação.
Ou seja, que nós vamos enxergar a ascensão do anticristo e todos os eventos que se desencadeiam no período da tribulação, a igreja presenciará tudo, para depois então acontecer o arrebatamento, né? É uma teoria? Sim, mas ela é muito pouco fundamentada na palavra de Deus. E aí vem-nos a pergunta, o porquê o templo é tão importante? O templo, ele é um símbolo da presença de Deus no meio do povo. O primeiro templo foi construído pelo sábio Salomão. E ele tinha estas dimensões aí. Então, né, ele foi construído com muita riqueza, com muita suntuosidade, com muita beleza, né? Inclusive admirava quem era visitante, né, quem conhecia, quem sabia de quanta riqueza fora colocado ali naquele lugar. Tanto em riqueza monetária como em riqueza de detalhes. Pois ele foi fiel à planta que lhe foi entregue. Mas este templo não ficou em pé por muito tempo. E em 598, quando Nabucodonosor invade Israel e toma a cidade de Jerusalém, ele leva todas as riquezas de Jerusalém, o seu rei Joaquim e todos os nobres, leva todo mundo embora, cativo para a Babilônia. E o ouro de Israel e todos os tesouros do templo são levados juntos. Israel fica 70 anos cativo dentro de Babilônia. E aí o que ocorre então? Né? Deus começa a mover. E conforme a profecia de Isaías, né, ele levanta o rei Ciro dos persas. O rei Ciro, ele guerreia contra a Babilônia, vence a Babilônia, se assenhora, o reino persa se expande e toma conta de Babilônia. Então o rei Ciro assina um decreto deixando com que os israelitas voltem para casa. Só que antes de Ciro assinar esse decreto, já sob o domínio dos medos e dos persas, Artaxerxes tinha dado com que uma primeira comitiva fosse até lá e erguesse a cidade, o templo e reerguesse tudo, conforme nós vemos nos livros de Neemias, nos livros de Esdras, no livro de Ageu, nos livros de Zacarias, né? E aí então foi construído esse outro templo, não tão belo, não tão suntuoso e menor do que o primeiro. E esse templo então ficou ali firme e forte até, no caso, né, os anos conforme se foram passando, batalhas foram enfrentadas, a cidade foi avariada várias vezes. Antíoco Epifânio, que era rei da Síria, ao quem Israel se submetia, né, servia, porque a Síria também se assenhorou de Israel, né, resolve então barbarizar a coisa. Vai lá, sacrifica um porco dentro do templo. Começa então o período dos Macabeus, a batalha, a revolta dos Macabeus. E você, quem sabe, se pergunta, mas que período é esse? Esse período é representado na nossa Bíblia por aquelas 4 folhas em branco, né? 4, 3, algum espaço em branco somente, que é o período dos 400 anos de silêncio de Deus, né? Esse é o período em que nós estamos ali vendo na história de Israel. O templo passa por muitas avarias. Anos mais tarde, Roma assume o senhorio sobre Israel. E a região da Judéia, então, é entregue para um homem chamado Herodes, o Grande. E ele, então, resolve, como benfeitoria, restaurar o templo. Aí ele remodela, deixa ele
né? Bonito de novo. Um nobre israelita rico dá de presente a porta dourada, a quem no livro de Atos conhecemos como a Porta Formosa, né? Tudo aconteceu nesta época. E com o avanço do Império Romano e as revoltas contínuas dentro de Israel contra Roma, ocorre então a dizimação, a destruição completa de Israel e de Jerusalém. Foi quando então o general Tito, no ano 70, resolve dar cabo de tudo. E resolve então tomar a cidade. E demolir com tudo. E aí então o templo cai. Tudo que sobra dele é o que nós conhecemos hoje como o Muro das Lamentações. Por isso aquele lugar é tão importante para o povo judeu, e todos que vão a Israel vão até lá para orar, para buscar a presença de Deus lá. Porque aquele lugar é a única parede, a única estrutura daquele antigo templo que ficou de pé. Cumprindo a profecia de Jesus no capítulo 24 de Mateus, onde os discípulos apresentam aquela grande estrutura e dizem: mestre, que grande estrutura, olha essas pedras. Jesus diz: vai vir dias em que não ficará pedra sobre pedra neste lugar. E a profecia cumpriu. Por isso que os israelitas, eles aguardam com tanto ardor que o templo seja reerguido. É um sonho para eles, porque eles estão esperando o Messias e querem esperá-lo sacrificando e fazendo todos os rituais sacerdotais conforme antigamente. Só que o Messias, infelizmente, que eles vão receber, vai ser o falso Messias. Porque o Messias verdadeiro passou pelo meio deles como um homem humilde, sem parecer e sem formosura, mas que entregou na cruz do Calvário seu sangue carmesim para nos dar perdão e para livrar a nossa alma de uma eternidade terrível. Gostou do vídeo? Não te esqueça de conferir tua inscrição, deixar o teu like, e convide mais amigos para estar conosco, né? A Augusta Santos, nossa nova inscrita, Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco. Temos também, se não me falha a memória, parece-me que é Gabriel, se não me falha a memória. Se não for esse o teu nome, querido, me perdoe, no vídeo de amanhã eu corrijo, tá? Também, agregando a nós também, né? E já estamos na marca de 106 inscritos. A meta é até o fim do próximo mês de fevereiro, 200 inscritos. E você pode nos ajudar a isso. Mas agora, para nós finalizarmos esse vídeo, eu gostaria de pedir muita atenção para você. Você está vendo esse moço aí? Isto. Esse moço é o Guilherme Mendes. Ele é um youtuber. Ele é o dono do canal Ignorante. Ele não é cristão. Ele inclusive se professa ateu. Mas ele é um cara tremendo, um cara excepcional, um cara do bem. Só que ele está passando por algo muito terrível. Ele está passando por uma crise muito feroz de depressão. Ele pediu para parar com os vídeos, inclusive fez um vídeo gravado, né? Eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês verem. Ele fez um vídeo, no caso, pedindo para os inscritos ou aguardarem ele voltar, ou se desinscreverem, fazer o que quiser, mas ele precisava de um tempo até maio para cuidar da saúde. Só que o que ocorre, meus queridos irmãos? Anteontem, na segunda-feira, ele atentou contra a própria vida. Ele tentou se matar. Então eu peço encarecidamente que orem pelo Guilherme.
Ele tem uma história tremenda de batalha, de sofrimento, de coisas que aconteceram com ele, com a família dele, que você nem tem noção. E quem sabe você também não teria nem estrutura para aguentar um troço desse. E ele está lutando com isso. Então eu peço a tua oração. Graça e paz. Fique com Deus.